Olá, agora vamos resolver a prova de agente administrativo do Ministério da Integração Nacional. Essa prova foi realizada em fevereiro do ano de 2010. Eu usei aqui o Ctrl F e vou pedir aqui para localizar a questão de número 51, que é a primeira questão da prova de informática. Novamente aqui nós temos as instruções para a prova, né? Para responder as questões de números 51 a 60, considere as informações abaixo. As questões sobre os aplicativos consideram sobre a originalidade da versão referenciada e não quaisquer outras passíveis de modificação, customização, parametrização, etc., feita pelo usuário. Ou seja, aqui ele diz que a versão dos programas é a versão original, assim como ela foi instalada. As versões dos aplicativos são Windows XP edição doméstica, português, que é a versão Home Edition, Linux básico, Microsoft Office 2000, editor de texto e planilha, ou seja, editor de textos Word e planilha eletrônica Excel, e navegadores Mozilla Firefox 3.5.3 e o Internet Explorer 8, mouse padrão destro, ou seja, botão esquerdo do mouse, um clique seleciona, 2 cliques abre, botão direito, menu de contexto. Vamos à questão de número 51. Um funcionário utilizou uma função automática do editor de texto para converter em letras maiúsculas uma sentença completa que antes era de composição mista, maiúsculas e minúsculas. O menu que habilita essa opção dentro da qual se pode acessar a função maiúsculas e minúsculas é: como essa questão é uma questão que faz referência ao Word em sua versão 2000 ou até mesmo na versão 2003, eu terei que utilizar aqui a máquina virtual novamente, onde eu tenho aqui instalada a versão do Word 2003. Vou pedir aqui, então, para abrir o Microsoft Word em sua versão 2003. Vou aqui no Iniciar. Aqui vou pedir Microsoft Word 2003. Então, o que eu vou fazer? Eu vou digitar um texto. Vou digitar aqui rapidamente um texto com um parágrafo e 9 sentenças. Aqui está o meu texto. Bem, eu quero selecionar aqui uma sentença, então. Uma sentença ou uma frase. Então, eu vou pressionar a tecla Ctrl, lembrando, a tecla Ctrl no teclado, enquanto eu clico sobre a sentença. Vocês podem ver que ela já está selecionada. Para que eu altere essa sentença selecionada de um misto entre maiúsculas e minúsculas, tudo para maiúsculas, eu vou até o menu Formatar, e no menu Formatar eu escolho a opção maiúsculas e minúsculas. Aí aqui eu posso escolher a opção que eu quero. Primeira letra da sentença em maiúscula, tudo em minúscula, tudo em maiúscula, a primeira letra de cada palavra em maiúscula ou inverter. Como na questão ele pediu para colocar em maiúsculas, eu vou selecionar a opção maiúsculas e clicar no botão OK. Uma outra forma de se fazer a mesma coisa seria efetuar a seleção da sentença ou do texto que você quiser e usar a tecla de atalho Shift F3. Vejam, Shift F3, tudo maiúscula. Shift F3, tudo minúscula. Shift F3 novamente, só a primeira letra da sentença em maiúscula. Se nós estivéssemos trabalhando na versão 2007, nós devemos fazer o seguinte. Deixa eu alternar aqui, deixa eu minimizar. Vou pedir aqui para abrir o Word em sua versão 2007. Novamente, eu vou digitar aqui um texto com um parágrafo e 9 sentenças nesse parágrafo. Eu vou aumentar aqui um pouco o zoom. Aumentei demais. Bem, eu vou selecionar uma sentença, só para lembrar, eu uso a tecla Ctrl e clico sobre a sentença, então ela está selecionada. Aí aqui na faixa de opção chamada Início, aqui no subitem Fonte, nós temos esse botão que tem um A maiúsculo e um A minúsculo. O nome dele é maiúsculas e minúsculas. Eu posso clicar aqui e escolher o item que eu quero. Ou então, eu também posso usar, da mesma forma que eu mostrei há pouco, a tecla de atalho Shift
F3 para tudo maiúscula, tudo minúscula, ou a primeira letra de cada sentença em letra maiúscula. Com isso, nós vamos agora, deixa eu sair aqui do Word, verificar. Um funcionário utilizou uma função automática no editor de texto para converter de letras maiúsculas uma sentença. Nós vimos lá que nós fomos até o menu Formatar. Portanto, o gabarito para a questão de número 51 é letra B, de bola. Questão número 52. Para modificar a pasta padrão, onde o editor de texto guarda os modelos do usuário, deve-se acessar o menu. Bem, vamos ver lá novamente no Microsoft Word como é que nós vamos fazer para modificar a pasta padrão onde os modelos do usuário são guardados. Lembrando que quando eu vou salvar um arquivo no Word, o padrão que esse arquivo é salvo é como doc. Isso na versão 2003, 2000. Na versão 2007, o arquivo já tem a extensão docx. Mas, tanto na versão 2000, 2003, ou na 2007, ou até mesmo na 2010, nós podemos também salvar os arquivos como modelos. Os modelos no Microsoft Word possuem a extensão DOT. D de dado, O de ovo, T de tatu. Então, os arquivos que têm a extensão DOT, esses arquivos, eles são modelos. Bem, então deixe eu abrir aqui a máquina virtual. Vou maximizar novamente a máquina virtual. Vou iniciar aqui o Microsoft Word. E aqui no Microsoft Word eu vou até o menu Ferramentas. Ferramentas eu vou até Opções. Em Opções eu tenho a opção de salvar. Vocês me desculpem, eu venho aqui até Arquivos. Aí em Arquivos eu tenho aqui Modelos do usuário e eu posso clicar aqui então no botão Modificar e alterar o endereço onde os arquivos com a extensão DOT, que são os modelos, serão salvos. Então, repetindo qual o caminho, vou até o menu Ferramentas, peço Opções, e em Opções eu clico na aba chamada Arquivos. Vamos ver se nós temos essa opção lá na questão. Minimizando aqui. Então, 52. Para modificar a pasta padrão, onde o editor de texto guarda os modelos do usuário, deve-se acessar o menu Ferramentas, a opção Opções e a aba Arquivos. Poxa, que sorte a nossa! Na leitura da primeira opção da questão número 52, nós já encontramos a resposta correta. É essa, letra A. Questão número 53. Considere a planilha. Vocês podem ver aqui uma planilha com as colunas A e B e com as linhas de 1 a 3. Na coluna A, foram preenchidas as células A1, A2 e A3 com os valores 2, 4 e 6. Na coluna B, nós temos aqui o valor 0 na célula B1. E na célula B2, nós temos a fórmula igual B1 mais A2, cujo resultado será 4. Bem, nós podemos ver aqui que ele quer saber, ao arrastar a célula B2, que é esta célula, para B3, que é a célula de baixo, pela alça de preenchimento, B3 apresentará o resultado. Aqui, nós teremos que fazer o seguinte. Eu vou selecionar a célula B2 e usar a tecla F2 para que eu veja qual é a fórmula que eu tenho. Vocês podem ver que a fórmula digitada é igual B1 mais A2. Essas duas referências, tanto o B1 como o A2, são referências relativas. As referências relativas, elas têm como principal característica serem atualizadas todas as vezes que eu as copio e colo. No caso da questão, ele está pedindo para que eu arraste pela alça de preenchimento. A alça de preenchimento nada mais é do que esse ponto escuro que nós temos na parte inferior direita da célula selecionada.
Quando eu uso essa alça de preenchimento com uma fórmula e as referências são relativas, então essas referências serão atualizadas e eu terei um novo resultado na célula de baixo. Só que como é que ele vai atualizar? Ele vai atualizar da seguinte forma. Lembrando que na questão pede para eu arrastar de B2 para B3. Vocês podem ver que de B2 para B3 eu continuo na coluna B. Portanto, a coluna B continuará. Agora, como eu arrasto da linha 2 para a linha de número 3, eu estou incrementando, eu estou aumentando em 1 o número de linhas. Então, a fórmula resultante que eu terei aqui em B3 será igual B, porque a coluna B não mudará, só que o 1 ele passará para 2, porque eu incrementei em uma linha. Então, ficará, em vez de B1 aqui, ficará B2. Mas a coluna A também continuará a mesma, porque como eu arrastei dentro da mesma coluna, não haverá alteração. E a linha de número 2 vai ficar 3. Portanto, a fórmula que eu terei aqui na célula B3 vai ser igual B2 mais A3. Ou seja, aqui eu tenho o resultado 4, que é a célula B2. E aqui, na célula A3, eu tenho o resultado 6. Então, 6 mais 4 dará 10 aqui. Vamos fazer, então, para ver. Dei um Enter, selecionei novamente a coluna B2, posicionei na alça de preenchimento, arrastei e soltei. Vocês vão ver que a célula resultante é essa, então, B2 mais A3. E o resultado para ela, 10. Portanto, o resultado aqui para a questão de número 53 será a letra B, 10. Questão número 54. O chefe do departamento financeiro pediu a um funcionário que, ao concluir a planilha com dados de contas contábeis, este aplicasse um filtro na coluna que continha o nome das contas, a fim de possibilitar a exibição apenas dos dados de contas escolhidas. Para tanto, o funcionário escolheu corretamente a opção filtrar do menu. Essa é muito fácil. A resposta para ela é a letra D, opção dados. Eu vou mostrar para vocês primeiro no Excel 2000 ou 2003, que é o que está sendo pedido aqui na questão. Então, novamente, eu vou acionar aqui a máquina virtual. Na máquina virtual, vou pedir para maximizar. E aqui vamos fazer o seguinte. Eu vou selecionar aqui esse intervalo da minha planilha, onde eu tenho os nomes das contas e os valores. Então, eu venho até o menu Dados. No menu Dados, eu peço Filtrar e escolho Autofiltro. Ao fazer isso, aparecem esses pequenos botões aqui, ó, na primeira linha da minha planilha. Aí o que eu posso fazer? Eu venho, clico sobre esse botão e, por exemplo, peço só a conta X. Podem ver que só os dados das contas X é que estão sendo exibidos. Se eu venho, peço só da conta Y, a mesma coisa acontece. Eu vou aqui fechar o Excel, sua versão 2003. Vou retornar aqui para o Windows 7, minimizando aqui a minha máquina virtual. E vou abrir aqui o Excel em sua versão 2007. Eu posso também, aqui na versão 2007, selecionar a parte da planilha em que eu quero filtrar. E dentre as faixas de opção disponíveis, eu venho na faixa de opção Dados. E nela eu tenho esse botão chamado Filtro. Ao clicar no botão Filtro, aparecem ali os mesmos botões, onde eu posso vir e escolher as que eu não quero exibir. Deixei só a X para ser exibida. Cliquei no botão OK, lá está. Ou eu posso pedir para selecionar todas ou desmarcar todas. Agora eu quero só a Y. Cliquei aqui, ele mostra só os dados da conta Y. Vou pedir para fechar o Excel, versão 2007. Não vou salvar essa planilha. E com isso, nós podemos ver aqui que na questão número 54, a resposta é letra D, opção dados. Questão número 55. No Windows, a possibilidade de controlar
e reverter alterações perigosas no computador pode ser feita por meio do... Bem, opção número 1, da restauração do sistema. Essa é uma opção verdadeira. Vamos supor que, por exemplo, ontem eu instalei um determinado programa nesse computador, nesse Windows. Depois da instalação desse programa, meu computador começou a apresentar várias falhas, passou a travar com uma certa constância. Para que eu possa reverter essa situação, eu poderia pensar, basta eu desinstalar o programa. Mas quando eu fui realizar essa opção da desinstalação do programa, ocorreu um erro. Aí eu penso, agora está tudo danado, não tem mais como reverter. Tem, basta que eu clique no menu iniciar. No menu iniciar eu vou até todos os programas. Então, menu iniciar, todos os programas. Em todos os programas eu vou até acessórios, que está aqui. Indo até acessórios, eu vou em ferramentas do sistema. E em ferramentas do sistema eu tenho a restauração do sistema. Como essa é uma tarefa que exige direitos administrativos, ou seja, apenas o administrador do computador é quem pode realizar essas tarefas, eu vou digitar aqui a senha do administrador. Digitada essa senha, vai aparecer aqui o programa chamado Restauração do Sistema. A restauração do sistema pode ajudá-lo a corrigir problemas que possam fazer com que o computador fique lento ou pare de responder. Eu vou clicar em avançar e ele vai mostrar aqui para mim, nesse caso está pequena a lista, mas ele vai mostrar uma lista de datas e a descrição do que foi feito no computador. Então vamos supor que aqui tenha sido a instalação do programa que me deu problema. Eu vou clicar em avançar e ele vai então restaurar as configurações que o meu computador tinha naquela data e hora que foi escolhida por mim. Vale lembrar que o ato de restaurar o sistema não faz com que eu perca os arquivos que eu gerei durante esse tempo. Por exemplo, se eu abrir o Word, digitei um documento, salvei esse documento, ele será mantido no meu computador. O que ele retorna são as configurações. Ok? Número 2. Das atualizações automáticas. Bem, embora as atualizações automáticas sejam muito importantes para manter o seu computador seguro, ela não influencia, ela não permite eu reverter alterações perigosas. Então, essa não é uma das opções corretas. A forma de controlar como o nosso computador realizará as atualizações de forma automática é clicando no botão iniciar, indo até o painel de controle, e no painel de controle nós vamos até a opção Windows Update. Isso aqui no Windows 7. Se por acaso a questão for de Windows XP, lá nós devemos ir até dentro do painel de controle, nós temos o item chamado Atualizações Automáticas. Eu pedi para entrar aqui nas atualizações automáticas e aqui está dizendo as atualizações estão disponíveis para seu computador. Eu tenho, por exemplo, uma atualização importante para fazer aqui, certo? Portanto, ainda nós temos aqui o item número 3. O item número 3 que diz do gerenciador de dispositivos. Não, também não. O gerenciador de dispositivos apenas lista quais são os dispositivos que eu tenho em meu computador, permite eu visualizar aqueles que apresentam algum tipo de problema, permite também que eu atualize o driver, o software que controla aquele dispositivo, mas não permite eu reverter situações. Eu vou até mostrar para vocês onde fica o gerenciador de dispositivos no Windows. Ele fica também dentro de painel de controle. Nós temos um item chamado Sistema, que aqui está. Abrindo o item Sistema, nós temos aqui o gerenciador de dispositivos. No Windows XP, o caminho é exatamente o mesmo, para que eu chegue até esse gerenciador de dispositivos. Só que aqui, como eu sou um usuário padrão, ele deixa eu visualizar, mas não deixa eu fazer nenhum tipo de alteração. E aqui estão todos os dispositivos que eu tenho em meu computador.
Se, por exemplo, a minha placa de rede, a minha placa de rede sem fio, eu posso clicar aqui e como eu estou como um usuário padrão, eu posso ver apenas as propriedades. Mas se eu fosse um usuário avançado, eu poderia atualizar um administrador, eu poderia atualizar o driver, eu poderia reverter o driver, lembrando que na questão fala reverter, mas é reverter situações perigosas, tá? Então, ele não enquadra no que está sendo pedido aqui. Então, só a primeira opção aqui é que está correta. E na letra A, nós temos aqui apenas. Então, essa é a opção que eu vou marcar no gabarito. Questão número 56. O comando Linux, que lista o conteúdo de um diretório, arquivos ou subdiretórios, é o... Para resolver essa questão, mais uma vez eu vou usar a minha máquina virtual. Nesse caso, eu estou utilizando aqui o Linux chamado Ubuntu. Esse Linux é o Linux mais utilizado por usuários domésticos. Bem, eu estou na tela de login, então vamos lá. Eu vou aqui digitar o nome de usuário. Lembrando que no Linux ele faz distinção entre usuários usando letras maiúsculas e minúsculas. O Windows também faz com relação a usuários. Só que no Linux, essa distinção, além de nome de usuários e senhas, vai para nomes de arquivos e pastas. Quer dizer que no Linux eu posso ter um arquivo, ou melhor, 2 arquivos, numa mesma pasta com o mesmo nome, tendo como diferenças apenas letras maiúsculas ou minúsculas. Vou digitar agora a senha. E eu vou acessar aqui agora a interface gráfica do Linux, chamada GNOME. Lembrando que nós também utilizar o KDE, que também é uma interface gráfica bastante utilizada. O GNOME tem como principal característica possuir esses menus aqui na parte superior, ao contrário do Windows, que tem um botão iniciar, que normalmente fica na parte inferior. Bem, mesmo tendo uma interface gráfica, no Linux, muitos comandos são utilizados através de uma linha de comando, através de um console. Aqui nessa versão, nessa distribuição do Linux, eu venho até o menu aplicativos, vou até acessórios. Em acessórios eu tenho aqui a consola, para usar a linha de comando, como vocês podem ver. Ao utilizar a consola, vai aparecer essa janela, e dentro dessa janela eu poderei digitar comandos. Assim como lá no Windows eu tenho o usuário comum e eu tenho o usuário administrador, aqui no Linux nós também temos os 2 tipos de usuário, o usuário comum e o usuário administrador. Aqui, por exemplo, esse prompt de comando, ele mostra que o usuário aqui é o usuário Tom, essa arroba aqui significa em, e eu aqui estou em um computador que está com o nome Tom Desktop. E esse símbolo de cifrão logo à frente indica que esse usuário é um usuário comum. Eu vou usar um comando existente no Linux, que é o comando sudo, que serve para mudar o tipo de usuário. E eu quero mudar para o usuário super usuário. No momento em que eu digito esse comando e dou Enter, ele pede a senha para esse usuário. Eu vou digitar a senha e vou dar Enter. Vocês vão perceber que o usuário agora ele mudou. Eu vou até usar o comando Clear para limpar a tela. Vocês vão perceber que o usuário agora é chamado root, ou seja, o super usuário. Eu estou no computador chamado Tom Desktop e eu estou no diretório, na pasta Home, que é a pasta que armazena os arquivos dos usuários, e eu estou aqui na subpasta ou subdiretório chamado Tom. Vocês podem ver que logo depois tem uma cerquilha, um joguinho da velha. Esse símbolo indica que agora eu sou um super usuário e que qualquer comando digitado por mim agora será executado sem nenhum questionamento. Então, se por acaso eu vier aqui digitar o comando init 0 e der Enter, imediatamente o computador será desligado. Esse é o comando que está na letra A. Eu poderia vir aqui também digitar o comando init e o número 6 logo à frente. Esse comando serve para reiniciar o computador.
eu poderia vir aqui e digitar o comando exit. Nesse caso, ele apenas fecharia essa janela. Se vocês observarem, eu estou dentro do diretório, dentro da pasta Home, dentro do subdiretório ou subpasta Tom. Mas e se por acaso eu quisesse mudar de pasta? Na interface gráfica é muito simples, basta, por exemplo, eu vir aqui em locais, eu vejo uma pasta, vou pedir aqui para ele mostrar o computador, vai até abrir uma outra pasta, eu vou pedir aqui para ver o sistema de arquivos, lá no caso, eu estou dentro da pasta chamada Home, que aqui está ela, um clique duplo, vou aqui para Tom, então estou no mesmo lugar daquela outra janela que nós temos ali. Se eu quiser retornar uma janela aqui, basta eu clicar nesse botão, clicar aqui novamente, escolher outra pasta, assim como nós fazemos lá no Windows. Só que aqui na linha de comando, existe um comando que é o comando CD, que vem de Change Directory, que permite eu mudar de diretório, mudar de pasta. Por exemplo, eu poderia vir aqui, falar para ele mudar para o diretório raiz e em seguida ir para o diretório chamado etc, etc. Quando eu dou Enter, vocês vão notar nessa linha de baixo que eu mudei de Home/Tom para etc. Agora, se eu venho aqui e digito o comando ls, vocês vão ver que ele vai listar todos os arquivos e diretórios que eu tenho dentro dessa pasta. Sendo que aqui os arquivos estão sendo exibidos na cor preta, enquanto as pastas, os diretórios, são exibidas na cor vermelha. Uma outra forma de se usar esse comando ls seria usando ls -L. É uma forma bastante comum também, onde ele mostra os arquivos em uma lista, mostrando também os detalhes. Por exemplo, o nome do arquivo, a hora em que ele foi modificado, a data em que ele foi modificado, o tamanho, o grupo a quem ele pertence, o seu proprietário e as permissões de acesso a esse arquivo serão vistas numa próxima oportunidade. Então, vocês perceberam que o comando utilizado para listar arquivos e pastas é o comando ls. Eu vou clicar aqui nesse botão e vou pedir para desligar o Linux. Ele vai, então, sair da máquina virtual. Eu vou adiantando esse processo aqui. Vou pedir aqui para minimizar essa janela. Portanto, aqui na questão número 56, nós vamos gabaritar com a letra D, comando ls, que é o comando responsável por listar o conteúdo de um diretório, arquivos e subdiretórios. Questão 57. Em alguns sites que o Google apresenta, é possível pedir um destaque do assunto pesquisado ao abrir a página desejada. Para tanto, na lista de sites apresentados deve-se... Essa é uma questão que pouca gente se atenta, mas vejamos aqui. Eu abri aqui o Google e aqui no Google eu vou fazer uma pesquisa qualquer. Por exemplo, eu vou pesquisar por Tom Jorge, que é o meu apelido. Dei Enter. Ele vai então realizar essa pesquisa e vai listar vários sites que tenham o termo Tom Jorge. Isso se a internet funcionasse, né? Isso, agora foi. Então, nós temos aqui blog do Tom Jorge, Flickr Tom Jorge, vários locais aqui onde tem Tom Jorge. Vocês devem ter percebido que na questão ele diz, quando a página é aberta, uma forma de destacar. Então, posicionando o ponteiro do mouse nessas duas setas aqui, aparece essa opção em cache. Quando eu peço esse em cache, ele vai mostrar uma fotografia da última vez que o Google fez a leitura dessa pasta. E quando ele faz isso, vocês vão perceber que nessa página aberta, nos locais onde eu tenho aqui Tom Jorge, ele vai sempre destacar essa opção. Vocês podem ver que o termo que foi pesquisado foi o termo Tom Jorge, e ele sempre está em destaque agora nessa pesquisa. Portanto, retornando aqui à prova, em alguns sites que o Google apresenta,
É possível pedir um destaque do assunto pesquisado ao abrir a página desejada. Como que eu consegui isso? A partir aqui da letra C, escolher a opção em cache. Questão 58. No Google, é possível definir a quantidade de sites listados em cada página por meio da opção. Eu vou até aproveitar que o Google já estava até aberto aqui. Nós temos aqui o Google aberto. Então eu vou até esse ícone aqui da engrenagem, que é o ícone de opções. Vou clicar sobre ele e aqui eu tenho configurações da pesquisa. Configurações da pesquisa. Foi clicado. E dentre algumas das opções que aparecerão, vocês vão ver que eu tenho a opção de escolher quantos itens eu quero que esteja listado em cada uma das páginas. A minha internet está com um ligeiro problema aqui, de velocidade, mas já já vai aparecer para nós. Está demorando um pouco além do esperado, né? Mas a resposta para essa questão, então, é letra E. Configurações da pesquisa. Vamos ver lá se ele já retornou. Isso. Então, vocês podem ver que eu posso escolher o idioma em que serão feitas as pesquisas. E dentre uma das opções que nós temos aqui, está aqui, ó, número de resultados. O padrão do Google, 10 resultados, proporciona resultados mais rápidos. Mas eu posso vir aqui e alterar o número de resultados que eu quero em cada uma das páginas. Fechando aqui a janela do navegador. 58, letra E, configurações da pesquisa. E nós podemos ir agora à questão número 59. É possível expandir a memória RAM do computador mediante a inserção de uma placa correspondente em um... Pois é, eu posso ir até uma loja de informática e solicitar, pedir um módulo de memória RAM para que eu acrescente essa memória ao computador. Só que, para que eu possa acrescentar essa memória ao computador, eu preciso ter nessa máquina um slot livre. Por quê? Os slots são os locais onde nós encaixamos placas auxiliares em um computador. Quando ele diz aqui na letra A, sistema de arquivos, ele está falando já de software. Então, no Windows, nós temos alguns principais sistemas de arquivos que são utilizados. Nós temos um sistema chamado FAT, nós temos um sistema chamado FAT32. Esses dois são muito usados hoje em cartões de memória e em pendrives. Nós temos o sistema de arquivos NTFS. O sistema de arquivos NTFS, basicamente hoje é utilizado no disco rígido do computador. Nós temos também o sistema de arquivos chamado CDFS e o sistema de arquivos chamado UDF. Esses dois sistemas são usados em CDs, em DVDs e também em Blu-ray. Questão número 60. O dispositivo que, ligado ao modem, viabiliza a comunicação sem fio em uma rede wireless, que já quer dizer sem fio, é... A resposta é a letra E, o roteador. O roteador, ele é um equipamento que trabalha com endereços IP e que possibilitam o compartilhamento de uma mesma rede por vários computadores, sendo que eu ligo o modem a esse roteador e ele vai, então, emitir o sinal de rádio do padrão 802.11, que é conhecido como Wi-Fi, e que vai transmitir o sinal em um raio de aproximadamente 100 metros. Para quem nunca viu um roteador ainda, nós temos aqui um exemplo. Bem, então, na questão de número 60, a resposta é o roteador. Nós terminamos de resolver essa prova. Espero que ela tenha sido útil para o aprendizado de vocês.